Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia. Eu espero que vocês estejam podendo desfrutar de muita saúde, tá? Estou ainda em saudade de vocês, espero que em breve nós possamos voltar com as nossas aulas presenciais, certo? A nossa aula de hoje é uma aula de recapitulação do módulo 2 do nosso material, certo? O que nós trabalhamos no módulo 2? Nós trabalhamos os tipos de crônicas, certo? Então, nós iremos fazer uma pequena recapitulação do que é uma crônica, das suas características, e em seguida nós iremos analisar os conceitos atribuídos a esses dois tipos de crônicas nas quais foram estudados por nós, certo? Então, vamos lá. A crônica, como vimos no módulo anterior, ela é um gênero textual fascinante, né? Já que narra muitas vezes, de maneira poética e artista, fatos e acontecimentos do cotidiano, geralmente em uma linguagem descontraída e também próxima dos leitores. A crônica, ela permite, né, ao autor manifestar diferentes estilos para retratar a realidade de forma inusitada. Esse olhar subjetivo do cronista é muito importante, né? Tendo em vista que ele é o criador, tendo em vista, né, que é muito importante para que seja criado um universo literário, lúdico, fantasioso e até mesmo reflexivo. Nesse modo que nós estudamos, nós vimos também que a crônica ela pode ser apresentada de diferentes formas e com objetivos distintos, atingindo os leitores de diversas maneiras, seja ela provocando uma risada, um choro, um sentido ou mesmo de uma reflexão. É certo que as crônicas são capazes de nos tocar, de mexer com as nossas emoções. Então vamos lá saber mais um pouco sobre a crônica. O que é uma crônica? Vamos voltar, vamos fazer uma recapitulação em relação ao que é uma crônica. A crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. Os acontecimentos vão sendo contados de acordo com o passar do tempo. A palavra crônica deriva do grego cronos, que significa tempo. Os cronistas procuram descrever os eventos cotidianos e relatados na crônica de acordo com a sua própria visão crítica dos fatos, muitas vezes através de frases dirigidas ao leitor, como se estivesse estabelecendo um diálogo. A crônica é um texto escrito com a finalidade de ser publicada em jornais, pode ser também em revistas e vamos lá. Existe várias características de crônicas, mas as aqui estudadas estão relacionadas à crônica humorística e à reflexiva, mas nós iremos fazer uma abordagem geral em relação às características das crônicas. Então, geralmente as crônicas elas seguem com uma narrativa curta. Ela descreve principalmente fatos do nosso cotidiano, né? Eu sempre falo muito isso para vocês. Estamos aí dentro desse gênero preso, né, a fatos do cotidiano, da nossa vida no cotidiano. Pode ter um caráter humorístico, crítico, sátiro ou irônico. Possui personagens comuns, segue um tempo cronológico determinado, quer dizer, vai sendo contado de acordo com as ações, os fatos presentes, e também faz uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala dos personagens. A linguagem, muitas das vezes, é simples e na narrativa, a sua narrativa geralmente ela aparece para a gente tanto na primeira como na terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso.
Nesse módulo, nós analisamos em específico dois gêneros, né? Dois tipos de crônicas, que é a crônica humorística e a crônica reflexiva. Então, vamos relembrar um pouco dos conceitos atribuídos a cada uma delas. A crônica humorística, o que acontece dentro dessa crônica humorística? Como o próprio nome já diz, é trabalhado o humor. Então, a finalidade principal da crônica humorística é divertir o leitor, né? Através de histórias do cotidiano, trabalhadas de formas engraçada, né? Então, entre seus temas triviais extraídos do cotidiano, né? Tem temas triviais que são extraídos do cotidiano. Nós fizemos análise de alguns textos, né, do nosso material. Então, nós podemos observar alguns textos, né, onde é trabalhado esse tipo de crônica, que a gente vê realmente a presença marcante, né, do humor. E esse humor ele é trabalhado como forma, né, como a gente vê aqui, ele é extraído do nosso dia a dia, né, de nossas histórias, do que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Tem uma visão cômica dos fatos, né, porque se é humorística envolve essas questões cômicas para se tornar engraçada. Tem a presença de uma linguagem mais informal, né, por isso a questão do uso do coloquialismo dentro dessas crônicas, e há também uma variedade de recursos expressivos para produzir o efeito de humor. Então é aquela história, a gente nunca sabe, né, qual vai ser o desfecho dessas histórias, sendo que na maioria das vezes ela tem um início, né, trabalhado uma proposta inicial mais séria, e aí no decorrer do texto a gente vai observar que tem aí um desfecho diferente do que nós imaginávamos anteriormente, né? Vai ser uma coisa mais engraçada, mais descontraída, bem mais, como a gente viu aqui, mais cômica, né? Então, essas variedades de recursos expressivos, eles são produzidos justamente para trabalhar esse efeito de humor, até mesmo para estar caracterizando essa crônica, né, humorística. Outro tipo de crônica também muito interessante é a reflexiva, né? Como o próprio nome já sugere, faz uma reflexão, né? Então é aquela proposta de se trabalhar o dia a dia, mas trazendo mais para esse lado reflexivo, né? Onde nós possamos estar aí fazendo, né, essa leitura e ao final nós tirarmos dela uma reflexão, né? Leva-nos a refletir sobre um determinado assunto, né? Vai depender do que vai ser trabalhado dentro dessa proposta, dessa crônica. Então, nessa crônica reflexiva, qual é a finalidade dela? É provocar uma reflexão no leitor, né? Como o próprio nome já sugere, é reflexiva, fazer reflexões sobre um determinado assunto. Ela tem um olhar, né, filosófico e universal para fatos do cotidiano. Então, aí dentro dessa reflexão, vai ser muito importante que nós vamos observar que há essas questões filosóficas, né? Há mais esse olhar filosófico em relação ao universo, né? Mas sempre dentro da mesma proposta, né, da mesma linha de raciocínio, trabalhando fatos do cotidiano. Então, esse olhar filosófico, ele vai ser trabalhado, mas dentro dessa proposta, né, seguindo essa proposta desses fatos do cotidiano, para nos levar realmente a refletir sobre essa filosofia universal. Também dentro dessa crônica, a gente vai observar a questão da análise subjetiva do autor. Então, ele vai utilizar da subjetividade para relatar, né, e nos levar a refletir sobre alguns assuntos. A liberdade estrutural na construção do texto. Ele utiliza-se, né, de uma liberdade para trabalhar essa construção, né, do texto. Então, ele utiliza dessa liberdade estrutural, justamente para trabalhar essa construção do texto, de sentido dentro do próprio texto. Em relação ao uso de também é trabalhado muitas figuras de linguagens, né? A gente observou lá no nosso material que dentro dessas características específicas desse gênero, da crônica reflexiva, há-se o uso de algumas figuras de linguagens, tá? A gente viu quais eram, então assim,
É muito importante, até mesmo para dar um efeito de sentido maior dentro dessa proposta, né? Então, eu fiz esse vídeo aqui bem rápido, essa videoaula, mas para a gente fazer essa breve retomada, né, desse conteúdo, justamente para a gente estar revisando, levando em consideração que a nossa prova já é na próxima semana. Eu não quis estender muito, né, em relação ao conteúdo, porque nós já trabalhamos diversas vezes, já analisando vários textos, tanto como com a crônica humorística, também como com a reflexiva. E eu fiz esse vídeo mais para a gente trabalhar essa questão da revisão, né? Tentar relembrar alguns pontos, né, que foram trabalhados. E eu deixo bem aqui à disposição, né, para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao assunto, vocês podem estar me procurando, podem me mandar mensagem no privado, certo? Espero que vocês tenham um ótimo dia, um bom final de semana. Fiquem com Deus e uma excelente prova. E qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, certo? Até mais.